Ei, então, boa tarde a todos e todas. Eu acho que isso aqui é um tema bastante pertinente para discutir hoje. E, né, na situação mundial que a gente vive, é bastante interessante, né? E a ideia é tentar explicar um pouco o que é a economia planificada, é, né? E que tem a ver um pouco com será a base econômica para uma nova sociedade, né? Então, começando aqui por uma citação do Marx, né? Ele coloca como um dos efeitos da sociedade que a gente vive hoje é que é uma sociedade que gera muita riqueza, mas enquanto a riqueza se acumula num polo, ele coloca, né, isso é a citação do Capital, que simultaneamente há uma acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravatura, ignorância, brutalidade e degradação moral no polo oposto, quer dizer, do lado da classe que produz o seu próprio produto como capital. Então, tudo isso aqui que a gente vai falar tem a ver como uma crítica ao sistema que a gente vive hoje, né? Aí eu vou dar alguns exemplos dos problemas que o modo de produção que a gente tem hoje tem, né? Porque se não tivesse problema, não ia precisar substituí-lo, né? Então, o mais óbvio é a desigualdade que o capitalismo gera, né? E que está ficando cada vez mais grave, né? Então, esse ano, o Jeff Bezos teve um aumento de riqueza, né? O Jeff Bezos é o dono da Amazon, mais rico do mundo. Ele foi a primeira pessoa a superar 200 bilhões de dólares de riqueza. E esse ano ele teve um aumento de riqueza, né? Ele ganhou 321 milhões, faltam milhões aí, por dia, né, até agosto. Isso equivale ao que um trabalhador da Amazon consegue fazer se ele conseguiria trabalhar durante 11.400 anos. Mas, também há uma concentração cada vez maior das empresas. Né, peguei alguns exemplos aqui, tem muitos exemplos que dá para usar. Esse aqui é da produção de alimentos no mundo, né, porque tem a ver um pouco com o aumento de preços que a gente está passando dos alimentos hoje, né, que a gente tem uma indústria de alimentos do mundo que é muito monopolizada, né? Então, 4 empresas do mundo controlam 75% do mercado de grãos, 11 empresas controlam 98% do mercado de pesticidas, né, como a Monsanto, e 10 empresas controlam 75% do mercado de sementes no mundo. Né? Para dar um outro exemplo mais extremo, a gente tem o Tetra Pak, que é uma empresa sueca, que é praticamente um monopólio mundial de mercado de embalagens asséticos do mundo, né? Que aqui todo mundo aqui regularmente compra alguma mercadoria, né? Desde do leite, o suco, etc., que é numa embalagem dessa empresa que controla 85% do mercado de embalagens desse tipo do mundo. Então, isso é um efeito. Mas, em geral, a gente vê como que esse sistema é extremamente ineficiente e destrutivo, né? Através de duplicação de produtos, que se produz muitos produtos iguais, os produtos são produzidos com uma data de validade mais curta do que seria possível, né? O que se chama de obsolescência programada, para que a gente compre novas mercadorias né, regularmente. Você tem todos os gastos com o mercado de luxo no mundo, de produtos totalmente desnecessários. Né, todos os gastos com armas e com, né, o poder militar no mundo, e além da própria resultado que isso tem em destruição ambiental.
né? E também algo relativo, né, à situação atual, com o aumento de preços dos alimentos. Esse aqui é o que o mercado leva, tem como resultado na questão de produção de alimentos, né? Isso aqui são dois exemplos de produtores né, de alimentos que não estão tendo um retorno suficiente para o que eles produzem, então eles destroem os alimentos, né, de cima aí, passando um trator em cima do salsão para que vira adubo, nem tira né, colhe, e o de baixo são produtores de leite dos Estados Unidos despejando toneladas de leite né, no campo. Né? E só que não é só o fato de ser um sistema ineficiente e um sistema desigual, mas é também um sistema que leva a crises com grande sofrimento para a maioria da população, né? O Marx colocou algumas dessas contradições que levam a essas crises no Capital, né? Que eu não vou aprofundar nisso, mas só para mencionar, né, que tem a ver com o fato que a gente tem uma produção cada vez mais social, mas a apropriação cada vez concentrada em poucos indivíduos, né, que concentram os lucros. A gente tem uma produção que é cada vez mais mundial, mas temos uma classe capitalista que é baseada em Estado-nação. Né, o que a gente está vendo agora com o aumento de protecionismo no mundo e guerras comerciais, etc. E existe também uma tendência de queda de lucros embutida no desenvolvimento do capitalismo, que leva os capitalistas a tentar superar isso, aumentando cada vez mais a exploração dos trabalhadores. E um dos remédios para evitar essas crises é usar o crédito, que gera uma elasticidade ao sistema, mas ao mesmo tempo leva a crises através de surgimento de bolhas especulativas, etc. Então, a gente vê que todo esse aumento de riqueza de produção, eu vou dar uns dados disso depois, leva a um enorme acúmulo, um super acúmulo de capital que não é utilizado, na verdade. Ele é só utilizado para se aumentar mesmo, né? Então, tem dois dados aqui interessantes. Um é que nos Estados Unidos, né, nas últimas décadas, as grandes empresas têm acumulado enormes lucros em seus cofres que eles não investem, porque não têm aonde investir e obter lucro. Então, as grandes empresas não financeiras, né, que não são bancos, etc., nos Estados Unidos, têm agora 4 trilhões acumulados em seus cofres. Ao mesmo tempo, há uma estimativa, e não dá para saber, porque é pelo caráter, né, de que os ricos têm 36 trilhões de dólares escondidos em paraísos fiscais, né? Isso equivale ao PIB dos Estados Unidos e da China conjuntos. E só para ter algum tipo de noção que isso significa, né, a garantir a vacina contra o coronavírus para toda a humanidade, né, se calcula custará 70 bilhões de dólares. Então, existe uma riqueza acumulada que seria mais de suficiente para acabar com fome né, e pobreza no mundo, que está nas mãos de um punhado de ricos. E também tem essa tendência, isso é uma expressão disso, como que esse superacúmulo de capital está levando o sistema financeiro a ficar cada vez maior e por isso também cada vez mais parasitário, né? Então, isso aqui é um gráfico mostrando de como que em 1980 o acúmulo de ativos financeiros, né, de dinheiro acumulado no sistema financeiro, era mais ou menos igual ao PIB mundial, né? O PIB mundial era 11 trilhões de dólares e o total dos ativos financeiros era 12 trilhões de dólares. E desde então, a gente vê como o crescimento do setor financeiro tem sido muito maior do que o crescimento da própria economia. Então, isso também expressa isso, né? Que
grande acúmulo de riqueza no setor financeiro, junto com os ricos, né? Mesmo se boa parte disso é capital, o que o Marx chamava de capital fictício, né? Que não tem o equivalente na realidade, e obviamente não tem, porque né, você, né, se todo mundo ia tentar vender seus ativos, não ia ter dinheiro para pagar isso, né? Porque, né, então, mas isso mostra também essa tendência do sistema de acumular muita riqueza, mas não usar isso de uma maneira boa. Eu vou dar também um exemplo mais concreto de como que isso se mostra agora na pandemia, né? Nas farmacêuticas, né, que agora estão correndo atrás para tentar achar a vacina né, contra o coronavírus. Né? A Oxfam, né, que é uma ONG conhecida para mostrar as desigualdades no mundo, fizeram uma pesquisa mostrando que as 5 grandes farmacêuticas que têm vacinas na fase 3, né, já têm acordo em qual eles vão fornecer 51% das doses para os países ricos que têm 13% da população no mundo. Então, os países ricos já estão comprando boa parte das vacinas que vão ser produzidas. Então, segundo essa estimativa, a Grã-Bretanha já tem acordo para ter 5 doses por habitante na Grã-Bretanha, enquanto o Bangladesh, até agora, tem 1 dose para cada 9 habitantes. Né? E da vacina, se calcula que vai precisar 2 doses por habitante. Então, para o Bangladesh, só 1 em cada 4 ou 5 pessoas que vai ter a possibilidade de ter uma imunização, né? Enquanto na Grã-Bretanha se calcula que vai sobrar vacina. Mesmo se é óbvio que tem algumas dessas vacinas, talvez no final das contas nem funcionam, etc. Aí só tem um exemplo aí de uma dessas empresas, a Moderna, que recebeu 2 bilhões e meio de dólares de dinheiro público para desenvolver a vacina, e para lucrar o máximo, eles vão vender todas as vacinas só para países ricos, né, cobrando até $35 por dose. Né? E um outro exemplo de como que da falta de lógica desse sistema é um estudo da BBC de 2014 que mostra que as farmacêuticas têm uma margem de lucro que é maior do que os bancos, e 9 das 10 maiores farmacêuticas têm um gasto com propaganda e marketing que é maior do que eles gastam em pesquisa com novos remédios. Só que, qual é a argumentação aí que vem né, da elite? É que, tudo bem, o sistema talvez não é perfeito, mas não há alternativa. Né? Isso é uma frase que ficou conhecida como uma frase da Margaret Thatcher, né? Uma das primeiras grandes defensoras do neoliberalismo junto com Ronald Reagan. Né? Ela era a dama de ferro que era a primeira-ministra na Grã-Bretanha. Né? E a gente sabe que sim, existe. Então, essa discussão é qual é a alternativa a esse caos do capitalismo. Só que antes de Marx e Engels, etc., tinha outros que queriam achar alguma alternativa a esse sistema. Né? Era que o Marx e Engels depois chamavam dos socialistas utópicos. Eles eram utópicos porque eles se baseavam na tentativa de construir utopias, né? Cidades ou sociedades que eles imaginavam como uma sociedade seria mais eficiente, fazendo esquemas mesmo, né? O mais conhecido é o Fourier, Charles Fourier, que está aí nesse desenho aí, que literalmente tinha um esquema muito bem elaborado, né? Essa aí é a solução para a humanidade, era construir sociedades em cima desse tipo de prédio aí que ele chamava de phalanstérios. Né? E foi feito várias tentativas, até no Brasil se construiu phalanstérios, pelo menos em 2 cidades, e teve dezenas de cidades nos Estados Unidos que eles fizeram esse tipo de experimentos. Era
todo o esquema bonitinho, né, de aonde cada um ia morar, o tamanho ideal, né, quem quer morar no andar de cima e embaixo, né, os lugares onde você fazia barulho era uma ala de um lado, que lá ficavam as crianças e as indústrias, e tinha um lado que não podia fazer barulho, e um lado que era para as visitas, né. Só que eram tipo esquemas que, na realidade, se mostraram que poucos deles funcionaram mais que 1 ou 2 anos. Né. Só que depois veio, né, o Marx e o Engels, que tinha uma outra abordagem, uma abordagem científica, né? Então, a gente chama do socialismo científico, que era para tentar entender como funciona o capitalismo nas questões centrais do sistema econômico, como que se gera valor, de onde vem o lucro, o que é a mercadoria, etc. Mas também entender qual força social que pode acabar com o sistema. Então, eles não estavam interessados em fazer uma receita de bolo para mostrar exatamente como que seria a sociedade futura, mas entender como o capitalismo funcionava e, a partir disso, tentar traçar um esboço mais geral de como que seria uma alternativa, né? E o Marx né, fez estudos para tentar entender, né, como que funciona, como é o metabolismo do sistema capitalista. Né, e é bastante interessante, né, estou lendo um livro agora, que exatamente que é sobre isso, porque é onde se coloca como que o sistema capitalista ele é baseado, né, e o Marx entendia isso, não é só uma exploração do trabalhador, mas também na exploração da natureza, né, para mostrar como que o Marx tinha essa clareza desde o início, e que o capitalismo destrói as duas fontes de riqueza, né, seja os trabalhadores ou a natureza, e que é um sistema que não é possível planejar, ele tem uma outra abordagem, né. Se você pega outras sociedades que estudam elas na história, você pode ver que uma sociedade que não é baseada no trabalho privado, né, você pode determinar a distribuição do trabalho antes dele acontecer, né, e o trabalho tem, por isso, um caráter social diretamente. Isso não necessariamente significa que essa sociedade é democrática, né, pode ser uma sociedade despótica, como muitas sociedades anteriores, né, quando eles iam fazer empreendimentos como irrigação ou construir pirâmides, tinham um plano anterior para fazer isso, eles não iam no mercado comprar uma pirâmide. Né? E isso é um outro caráter comparado com o capitalismo, que é baseado na produção privada de mercadorias, né? Em qual a distribuição é feita posteriormente. Então, e que isso traz que as pessoas produzem de forma privada e vão para o mercado e lá faz a troca em cima de troca de valores, né? E por isso e é isso que é o centro do sistema. Então toda relação é baseado em troca de valores. E o trabalhador, a trabalhadora e a natureza são avaliados na medida que representa valores para o mercado. E que esse valor de troca no sistema se torna o centro e o sujeito do sistema, onde o acúmulo de capital é o motor, não a necessidade social. Né, mesmo assim, tem um caráter social, né, porque a produção é para a mercadoria, só é uma mercadoria se ela é feita para trocar, só que esse caráter social ele vem depois da produção, não há um planejamento prévio, e por isso traz esse tipo de produção sem nenhum planejamento. O texto que a gente indicou para preparar para esse ponto tem alguns pontos bastante interessantes e bons. Eu vou relatar uns 2 deles. Como que
o Marx e o Engels, enxergavam a transição para o socialismo e para o comunismo, né? Que eles não entendiam que não se tratava de um salto imediato, né? E que teria uma transição, né? E no texto, citando o texto, coloca que se teria uma primeira etapa, enquanto a abundância geral ainda não fosse alcançada, certos elementos da abordagem capitalista de distribuição sobreviveriam de uma forma modificada. As pessoas ainda seriam pagas em acordo com o seu esforço, o número de horas de trabalho, embora, é claro, todos teriam acesso a uma série de serviços gratuitos ou quase gratuitos, né, o que se chama do salário indireto ou salário social. Como uma das primeiras medidas seria que o governo dos trabalhadores encurtaria a jornada de trabalho, né, para permitir que as pessoas tenham mais tempo para participar na gestão da sociedade. Então, tentativas de abolir o dinheiro de um dia para o outro, abolir o mercado do outro, não iria funcionar. Precisaria de uma certa transição. Aí, durante uma segunda etapa, com a expansão, né, das forças produtivas, uma vez alcançada a abundância de certos produtos, o número de bens e serviços distribuídos livremente poderia crescer. Então, a necessidade de você comprar e vender coisas iam ser menos importante porque teria o suficiente para as pessoas, né? O dinheiro poderia se tornar algo secundário ou desaparecer à medida que as pessoas se acostumam ao mundo sem escassez, né? Na verdade, o Lenin colocava, por exemplo, como o dinheiro poderia jogar um papel no sentido de ser algo que facilitaria o próprio planejamento da economia, como algum tipo de recibo, assim, para você contabilizar o que né, trocado, né? E é claro que tudo isso a gente tem que lembrar, isso tem, né, não, quando se fala tipo de abundância, etc., não se trata de uma abundância no sentido capitalista, que é algo totalmente de coisas supérfluas ou de desperdiçar e fazer algo que destrói a natureza, etc., né, mas era de uma situação em qual é uma ausência de escassez, né, que as pessoas têm o que precisa, né, não é uma sociedade como hoje que é baseado muito em um fetiche da mercadoria e que as pessoas acumulam coisas desnecessárias. Ninguém precisa ter 10 carros ou 10 casas, né, não é esse tipo de abundância, mas é que você vai poder ter o que você precisa, né, sem que isso seja algo fora do alcance da maioria das pessoas. Mas aí, se você vê como que foi a experiência concreta da Revolução Russa, você vai poder ver um pouco essa questão da transição, que é importante, né? Porque logo após da Revolução Russa, você teve uma guerra civil, a tentativa de derrubar o regime soviético, a invasão de exércitos estrangeiros, de outros países imperialistas. E durante essa guerra civil, o que existia era o que eles chamavam de comunismo de guerra, o que era simplesmente que você era uma economia totalmente comandada, né? Se precisava comida para as cidades, porque as pessoas estavam morrendo de fome, e eles iam para o campo e pegavam o que tinha lá e levava para as cidades, né? Só que isso, quando acaba a guerra civil, era uma coisa que não era sustentável, né? Porque não existia uma produção industrial suficiente para a cidade dar um retorno para o campo. Era uma coisa que o campo dava para a cidade e a cidade não dava nada para o campo. Então, os camponeses, etc., começavam a se rebelar porque os preços dos produtos industriais cresciam enquanto o preço dos produtos agrícolas não cresciam. Então, né, então era uma situação desigual, que ele chamava da crise das tesouras.
E isso levou a uma mudança da política econômica, em 1921, que é conhecida como NEP, mas tem a ver com a sigla que em português significa Nova Política Econômica, que era de restaurar elementos de mercado, especialmente mercado para alimentos, né, onde os camponeses iam poder vender né, no mercado, porque ainda era uma economia de transição. Só que isso tinha também um prazo de validade, porque isso ia gerar uma diferenciação social, e o que aconteceu, né, de uma camada de camponeses que tinha capacidade de produzir um excedente maior, começa a se enriquecer, e isso, né, e por isso o Trotsky, né, em 1923, começa a falar da necessidade de começar a ter uma industrialização mais rápida da economia e um planejamento da economia para desenvolver a indústria, para você poder reequilibrar a economia e começar uma coletivização da produção no campo em cima né, de tratores e máquinas agrícolas, etc., de uma forma voluntária. Só que, quando começa a ter esse enriquecimento dos camponeses mais ricos no campo, começa a gerar uma crise. O Stalin, que tinha sido contra essa política de Trotsky, começa a implementar essa política do Trotsky da posição de esquerda, mas de uma forma burocrática e forçada, né, começa a implementar o plano quinquenal, né, coletivizar a produção agrícola de forma forçada, e essa produção era de uma forma burocrática, né, em cima de uma camada de burocratas que assumiu o poder né, a partir de 1924, depois da morte do Lenin. E o Trotsky dedicou bastante esforço para estudar a economia soviética e criticar a forma como ela estava sendo desenvolvida. Né, e apesar das grandes crises iniciais, quando começou essa política de coletivização forçada, etc., a economia planificada trouxe grandes vantagens e a economia soviética começou a crescer bastante. Só que o que o Trotsky colocava era que a economia crescia rápido, especialmente na indústria mais pesada, quando se tratava de simplesmente copiar né, a produção da indústria ocidental, e só que isso acontecia de uma forma rápida, mas a grande custo e com muito desperdício. E também, cada vez mais que se tentava desenvolver uma indústria de consumo, etc., começava a ter mais problemas com qualidade, porque o foco dos burocratas era quantidade, né? Eles queriam simplesmente atingir as metas e forçavam os trabalhadores a trabalhar muito rápido para atingir as metas, mas muitas vezes eram mercadorias de qualidade ruim, né? E o Trotsky coloca, né, que sob uma economia nacionalizada, a qualidade exige uma democracia de produtores e consumidores, liberdade de crítica e iniciativa, condições incompatíveis com o regime totalitário de medo, mentiras e bajulação. Né? Então, e isso porque numa economia planificada, as coisas só funcionam se são planificadas. Né? É um pouco diferente, né? Diferente com o mercado, que existe um mercado que tem um controle distorcido, mas existe esse controle. Né? Então, o que você substituiria o controle do mercado é o controle do povo trabalhador, da classe trabalhadora de forma democrática. E a burocracia não conseguia desempenhar esse papel. Uma consequência disso foi também graves problemas ambientais. Né? Isso aqui é o que antigamente era o quarto maior mar, né, o lago, né, que não é oceano, né, do mundo, que era o Mar de Aral, que praticamente não existe mais. Então tinha uma indústria de pesca aí, onde tem isso aí agora. Né? E o Trotsky, ele resumia isso dizendo que a economia planificada precisa da democracia de trabalhadores
como o corpo precisa de oxigênio, né? E que por isso ele previa que a economia ia entrar em crise em algum momento, que aconteceu mesmo. Existia alguns que tentavam outras alternativas ditas socialistas, né? E que era o principal exemplo mais conhecido é da Iugoslávia, né? Que sob o Tito, né? Que era um país stalinista, né? De modo stalinista, mas onde os comunistas lá tomaram o poder por conta própria, derrotando a ocupação nazista, sem a ajuda do Exército Vermelho. Por isso tinha uma certa independência diante da União Soviética comparado com os outros países do leste europeu. E lá o Tito implementou esse socialismo de mercado, que significava que você tinha empresas públicas, estatais, mas que competiam entre si, né? Que ainda tinham um mercado, apesar de ser empresas que eram nacionalizadas. Só que isso levou à inflação, desemprego, desigualdade e crise, né? E que acabou, né, o país em si desintegrou, né? Teve, né, chegou a ter guerras civis durante os anos 90 quando isso aconteceu, que foi bastante triste, porque era um país onde você conseguiu superar divisões nacionais, eram vários povos que se uniram em um país, né, da Iugoslávia, mas que por causa dessa política econômica errada, ela reforçou uma desigualdade entre as regiões e no final acabou desmoronando o país em uma guerra civil. Né? Mas essa ideia de socialismo de mercado, né, que isso foi a partir de uma burocracia autocrática, também existiu até antes disso também, em alguns variantes de socialistas libertários, anarquistas, sindicalistas, etc., que tinham a ideia de que você construiria uma sociedade nova a partir de uma gestão democrática em cada empresa, né, mas ainda mantendo o mercado, né? Mas isso não alteraria os problemas, né, mesmo sendo uma gestão democrática, ainda ia ter o problema de manter esse tipo de mercado, né? Nesse sentido, tem até uma pergunta aqui, vocês podem até talvez deixar isso para discussão aí. Tem pessoas que colocam, que discutem um pouco o que a China é hoje, né? Se a China hoje é um socialismo de mercado, é um capitalismo de Estado, ou é um variante da nova política econômica aí de 1921. Vou deixar isso para discussão. Então, a gente discutiu antes, então, dois tipos de planejamento. Então, se tratava de um planejamento ou ultra centralizado, né, em qual, por causa da necessidade de controle da burocracia, eles estatizaram tudo, né? E isso a gente viu em vários outros países também. Em Cuba, por exemplo, eles estatizaram tudo. Então, quem vendia hot dog era parte né, da empresa estatal. Ou você tinha aqueles que tinham uma grande descentralização. Então, aqui vamos discutir como é que poderia ser um planejamento né, mais equilibrado. E aqui, partindo de alguns exemplos de nível o tipo de privatização que provavelmente a gente teria uma nova sociedade hoje, deveria ser baseada numa combinação dessas. Então, o primeiro é os planos de grande escala, que seria baseado nos estudos, tem os estudos soviéticos bons, que era um modelo que eu chamava modelo de entrada e saída. Né, input, output em inglês. Então, isso é um modelo que é bom para grandes planos, especialmente onde há demandas previsíveis e aonde você quer ter grandes prioridades. Então, por exemplo, você quer construir usinas eólicas ou né, para substituir usinas nucleares. Então, é uma coisa que é de anos e décadas de planejamento, você sabe quanto que você precisa. Mesma coisa, você vai construir metrô em São Paulo, né? Ou
educação, você sabe quantos alunos vai ter nos próximos anos, porque a população é algo previsível. Né? Então, esse tipo de grandes planos e prioridades, você pode fazer através desses grandes planos. Existem equivalentes na sociedade capitalista hoje. O próprio planejamento urbano, educação e saúde, etc., eles têm um certo planejamento, só que eles são submetidos ao mercado e capital, sofrem privatizações, cortes, etc. Então, mesmo que existe um conhecimento na sociedade capitalista hoje das necessidades, eles não conseguem cumprir isso. E existem exemplos piores, quando há coisas que são mais prioritárias e que eles tentam usar métodos capitalistas, né? Que é na questão do meio ambiente, o Acordo de Paris, por exemplo, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa através de metas, etc. Mas não tem como implementar as metas, né? E eles tentam até implementar um tipo de mercado de carbono. Essas tentativas têm sido totalmente fracassadas, em qual é tipo a ideia que você vai pagar por quanto carbono você vai emitir na atmosfera, só que esses direitos de emissão você pode vender no mercado, então você só acaba criando um mercado especulativo em cima de quanto você vai poder destruir do meio ambiente, e tem sido um fracasso total. Então, um segundo tipo de planejamento é um planejamento baseado em pedidos. Isso existe também na sociedade atual. No artigo eles dão um exemplo da Cisco, que é uma empresa de informática, de tecnologia de informação, em qual você faz a produção só quando há pedidos, né? E que isso não é uma coisa que você vai fazer o tempo todo, e é uma coisa que não há, né, não há uma demanda o tempo todo, e que são coisas que requerem mais recursos, por isso não há uma necessidade também de você ter um estoque grande disso, né, de coisas, produtos industriais ou tecnológicos maiores e mais caros, que você só vai produzir quando precisa. E há o planejamento baseado em cadeia de abastecimento, né, que é bastante interessante, o exemplo que está no artigo, que fala sobre você pode ter um custo, quando você, especialmente para o consumo de coisas perecíveis, ou consumo de né, coisas do dia a dia, que tem uma saída bastante grande, mas pode ainda variar exatamente o que está saindo, você pode fazer um consumo que é registrado e reposto em tempo real, né? Aí eles dão um exemplo da Walmart, né? A Walmart, que é uma das maiores empresas do mundo, na verdade a maior empresa, se você vê de volume de vendas, a Walmart hoje, se fosse um país, seria a 12ª maior economia do mundo, né? Logo acima da Suécia. Né? Então, a Walmart tem 11.500 lojas no mundo, em 27 países, tem 2,2 milhões de empregados, só que além disso, a Walmart tem uma grande cadeia de fornecedores, que os fornecedores, em tempo real, sabem quanto que está sendo consumido nas lojas, então eles já vão repondo automaticamente. Né? Só que isso é baseado em visando o lucro, e é um, né, planejamento autoritário, onde a Walmart impõe às empresas, né, as condições. Eles têm um lucro bastante pequeno para essas empresas que fornecem, mas eles acabam compensando porque eles vendem um grande volume, né? Só que o grande lucro fica com a própria Walmart. Mas é um tipo de mecanismo que a gente pode usar na sociedade, uma sociedade futura. Só que o central, um tema central que eu já mencionei com o Trotsky aí, é que tudo isso tem que ser baseado em democracia de trabalhadores, né? Então, e aí isso que era o problema com o ascenso da burocracia na União Soviética. Você tem que, né, e era uma das
das questões centrais né, da oposição de esquerda era de reanimar a real democracia de trabalhadores da União Soviética, né? Redemocratizar, tirar a burocracia e né, restaurar a democracia de trabalhadores, né? Que era construída durante a Revolução Russa baseada em conselhos, os soviets, né, que eram soviets locais, regionais, que se encontram nacionalmente, e que era baseada em representantes que não tinham privilégios, que você podia revogar a qualquer momento, que tinha uma rotatividade dos cargos, etc. Mas também a gente também levanta como que poderia ser um modelo de direção das empresas, se fosse numa sociedade não burocrática e democrática, né? Então, o modelo que se costuma colocar é de ter uma representação nas empresas e locais de trabalho baseado em uma divisão, em um terço para né, em três pedaços diferentes, que um terço seria quem trabalha diretamente na empresa, um terço representando as categorias, mas de uma maneira mais geral, dos sindicatos ou do setor, e um terço representando o governo geral né, para você poder ter um equilíbrio entre os interesses locais e os interesses mais gerais da sociedade. Né? E é claro que isso depende muito na questão de você também acreditar no potencial da classe trabalhadora como uma força social que pode mudar a sociedade. E isso acho uma coisa que você vê que grande parte da esquerda não acredita né, nisso, né? Tem uma visão muito pessimista. E isso eu acho uma coisa que a gente resgata do Marx e Engels da Revolução Russa e até hoje, né? De como que a classe trabalhadora tem uma força social que só é expressiva se ela é coletiva, né? Mas que também tem elementos que é importante resgatar, que quem trabalha são portadores de um conhecimento importante para mudar e planejar a produção. Né? Para dar um exemplo aqui, né, muito bom dos anos 70, você tinha uma empresa britânica chamada Lucas Aerospace, que era indústria de armas, né, fazia mísseis e coisas assim. Quando eles estavam né, foram enfrentados com uma ameaça de demissão em massas, que eles iam demitir milhares de trabalhadores, os sindicatos se coordenaram, fizeram comitês de delegados sindicais que começaram a gerar propostas de produtos inovadores socialmente úteis que podiam ser sido feitos ao invés das armas, para mostrar que é desperdício total você fechar a fábrica quando tem equipamento muito bom lá e você vai demitir pessoas que têm conhecimento né, de como fazer as coisas, e eles começaram a fazer propostas e protótipos de 150 produtos, que eram de equipamentos médicos, motores híbridos, que demoraram uns 30 anos para sair no mercado, né, mais limpos para carros, painéis solares, turbinas eólicas, eles faziam protótipos, etc. E faziam uma luta em cima disso. Né, o problema foi que não faltava um corpo né, radical do movimento dos trabalhadores que assumisse essa luta para que elas ganhassem. Né? E a gente teve exemplo disso dos trabalhadores da General Electric nos Estados Unidos, que esse ano, por exemplo, em março, fizeram protestos, ameaçaram a entrar em greve, porque a empresa ia fechar, deixar eles sem trabalhar por causa da pandemia, e disseram, a gente pode fazer ventiladores nas nossas fábricas. Né? Tem uma foto aqui de um dos protestos dos trabalhadores do Lucas, né? E que eles colocam, não a produção de armas, queremos trabalho socialmente útil. Aí também uma pergunta aí para discussão, mesmo se eu vou colocar
alguns elementos aqui, é que um dos argumentos que eles usam para contra uma economia planificada, né, além de usar a experiência do fracasso da economia burocraticamente planificada stalinista, a questão de que do incentivo, né, um pouco dizendo, se as pessoas vão ter as coisas de graça, eles não vão querer mais trabalhar. Né, e que isso mostra como há uma distorção das relações humanas nessa sociedade em qual o incentivo econômico substitui as relações entre pessoas. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses incentivos econômicos só existem com uma pequena minoria da sociedade. Apesar dessa sociedade, se diz meritocrata, etc., como diz lá o exemplo do Jeff Bezos, né, ele dificilmente trabalha né, milhões de vezes mais rápido ou melhor do que seus trabalhadores para ganhar tanto mais dinheiro. Então, essa sociedade só tem um real incentivo para poucas pessoas. E de que a inovação na sociedade, da maioria das pessoas que inovam, que inventam coisas novas, não ficam ricos. Mas eles fazem isso mesmo assim porque é o interesse deles, porque eles acham que é importante. Eu acho que é importante também colocar como essa pandemia mostrou que existe uma força solidária muito grande na população, em qual mostra que a solidariedade é uma força muito maior do que o incentivo de enriquecimento individual, né? Aí, para só falar um pouco de como seria a ruptura com o próprio capitalismo, os primeiros passos. Né? Então, isso se trata de como você vai começar a destruir essas estruturas atuais, né, de poder do capitalismo. Então, se trata de nacionalizar os bancos, implementar monopólio do comércio do exterior e controle do capital, para que eles não fujam com dinheiro e os recursos. A necessidade de nacionalizar as grandes empresas que controlam a economia, mas também nacionalizar setores chaves, especialmente os recursos naturais, mas também infraestrutura, transporte, geração de energia, né, e a questão da moradia, uma questão importante. E também, muito importante, a questão do trabalho reprodutivo, que hoje já tem uma boa parte, já é público, né, pelo menos no público no sentido que não é feito no lar, como educação, saúde, etc., mas tem ainda grande parte do trabalho doméstico é um trabalho não pago das mulheres, que tem que se tornar algo público e coletivo, né, através de lavanderias, comedorias, etc. Então, essas são as primeiras medidas para você começar a reconstruir a sociedade sobre novas bases, né? E aí, para terminar, é importante a gente entender, né, respondendo a Margaret Thatcher lá, dizendo que é sim possível, existe sim uma outra alternativa, e que um mundo diferente é possível, um mundo socialista é possível. Mas, ao mesmo tempo, tem que dizer o inverso também, é que o mundo socialista só é possível se o socialismo é mundial. Então, a sociedade de transição só chega a um socialismo quando ela é numa escala mundial, né? E que o princípio para uma sociedade futura seria, como Marx resumiu né, no texto A Crítica do Programa de Gotha, que a gente teria uma sociedade de cada um em acordo com sua capacidade e a cada um de acordo com suas necessidades. Só que ele também colocava que o próprio socialismo seria algo transitório, porque nessa sociedade de transição e o socialismo vai demorar até você não ter mais vestígios de classes, de exploração, de opressão. Mas quando você conseguiu eliminar todos os vestígios da sociedade de classes, quando toda a humanidade é livre e pode viver em plenitude, aí a gente entraria na etapa superior do socialismo, que seria uma sociedade comunista, uma sociedade totalmente livre. E é para lá que vamos. Termina aqui.